cujo título do item é Conhece-te a ti mesmo. Muito interessante, esse item ele é conclusivo da terceira parte do Livro dos Espíritos. E para começar esta abordagem do Conhece-te a ti mesmo, nós trouxemos uma questão também do Livro dos Espíritos para o nosso entendimento, já que a proposta é mais para nós encarnados. E já que é mais para nós encarnados, é sempre bom saber o que nós estamos fazendo aqui, né? Por que eu nasci? Por que eu preciso reencarnar? Qual o objetivo de Deus com a encarnação? Eu não poderia permanecer na erraticidade e lá progredir? Seguramente pode, mas tudo que Deus faz é perfeito, então carece de entendimento. Esse entendimento é por demais facilitado quando os Espíritos vêm nos explicar. E eles só vêm nos explicar aquilo que nós não conseguiríamos alcançar pela nossa inteligência. Essa é a proposta deles. Então, Allan Kardec, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da vida dos espíritos, mais particularmente como vivem os espíritos, ele formulou essa questão para os espíritos na questão 132, perguntando da seguinte forma: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados? Por que nós precisamos encarnar? Os espíritos respondem que Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los progredir. Aliás, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Em outras palavras, para chegar à perfeição, nós, em estando encarnados, precisamos progredir. Só progredindo aqui, enquanto encarnados, é que nós vamos chegar à perfeição. Tem mais objetivos também, que é suportar a parte que nos toca na criação. Em outras palavras, nós somos co-criadores. Como Deus é criador, nós somos co-criadores. Está escrito ali que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do progresso. Isso é fácil de nós observarmos, porque todos os seres vivos, de alguma forma, contribuem com a construção de alguma coisa, né? As minhocas, elas estão fertilizando a terra, os passarinhos e os insetos, eles estão trabalhando pela polinização, é tudo, né? As edificações que nós fazemos também, tudo. Temos a parte que nos compete na criação. Então, somos co-criadores, então, parte material é fundamental para as leis de Deus. Nós, então, não vamos progredir somente como desencarnados, vamos progredir, vamos contribuir com a nossa encarnação. Isto posto, nós precisamos considerar que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós passamos por dificuldades. E as dificuldades têm objetivos nobres, que é justamente de nos pôr à prova, desenvolver a nossa inteligência. Diante das dificuldades, nós vamos buscar as soluções. E as provas nos trazem aflições, nos trazem preocupações, assim como as dores. E nós, por dedução, também, porque os espíritos nos explicam, vão nos trazer de que as nossas dores são exclusivamente responsabilidade nossas. São as nossas imperfeições que fazem com que, não agindo dentro das leis de Deus ou de acordo com as leis de Deus, soframos as consequências dos nossos atos, já que Deus não castiga. Deus criou a ideia de responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, lei de causa e efeito. Então, aqui no nosso planeta só esteve um espírito puro, só encarnou um espírito puro, que foi o Mestre Jesus. Na hierarquia didática que Allan Kardec propõe, existem três níveis de espíritos: os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Espírito puro, somente um esteve encarnado, foi o Mestre Jesus. A grande maioria, totalidade praticamente, são espíritos imperfeitos, é o termo correto, né? Espíritos imperfeitos, é a nossa situação. Nós tanto somos imperfeitos que sofremos as consequências da nossa imperfeição. Não somos castigados, né? O único espírito são, o único espírito sadio que esteve aqui na Terra foi o Mestre Jesus. Por isso que ele não sofreu dos males do corpo e de outros males, senão aquele que nós
propiciamos ao Mestre Jesus, supliciando ele na cruz. Mas todos nós, fora a parte do Mestre Jesus, todos nós sofremos. É a característica do mundo de provas e de expiações. Mas não é por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações que nós devemos nos resignar. Eu nasci para sofrer, eu nasci para passar por aflições, eu nasci, né, para passar por dificuldades. Não é por isso que nós vamos nos resignar. A resignação é uma virtude, mas não podemos levar isso até a condição do comodismo. Eu sofro, então vou me resignar, vou sofrer com resignação. Isso também é comodismo. É aquela condição necessária de que nós devemos enfrentar as dificuldades, não somente nos submeter. Isso nós já entendemos, estamos aí. Quantas dificuldades nós já enfrentamos? Olha, no ano de 2021, nós nunca estivemos tão evoluídos intelectualmente, moralmente, tecnologicamente. Estamos no ápice do conhecimento da humanidade. Nunca fomos tão bons, tão benevolentes, tão caridosos e temos que convir. Ainda falta muito para nós chegarmos à perfeição e falta bastante para nós chegarmos à condição de espíritos bons, saindo dessa condição de espíritos imperfeitos. O que propõe a doutrina espírita para que nós nos melhoremos? Parte principal da doutrina espírita, segundo o nosso entendimento, nós vamos encontrar lá nas leis morais, porque a proposta é que nós evoluamos, progridamos moralmente. A terceira parte do Livro dos Espíritos é que vai tratar das leis morais. Então, as leis de Deus bastante explicadas. Nós trouxemos aqui uma relação, só para lembrar, lei de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, lei de destruição, sociedade, progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, e essas leis todas, dignas de serem estudadas a fundo, entendidas e praticadas, essas leis elas vão culminar num tipo de um resumo, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. É tipo um resumo, Quem busca cumprir a lei de justiça, amor e caridade está cumprindo todas as outras leis de Deus, essas que foram citadas. E quando nós estivermos cumprindo todas essas leis, nós vamos chegar à perfeição moral, que é justamente o capítulo 12 dessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais, capítulo 12, a perfeição moral, é o título desse capítulo 12, que é a consequência da prática e do entendimento de todas as leis de Deus. E o que fecha essa terceira parte, são duas questões conclusivas que Allan Kardec, dentro da lógica, dentro do brilhantismo que caracteriza o mestre leonês, ele trouxe duas propostas. A questão 918, que vai tratar dos caracteres do homem de bem. Isso é muito interessante. Essa perfeição moral começa tratando das virtudes e dos vícios. Todos nós temos virtudes e temos vícios. Uns têm mais virtudes, outros têm mais vícios, mas todos nós temos essas características. As paixões também vão ser tratadas nessa parte da perfeição moral, nos explicando que as paixões são importantes. Deus semeou as paixões em nossa formação, quando nos criou. A questão é nós não nos deixarmos conduzir pela paixão. A paixão é tipo um corcel, os espíritos explicam, Não pode ser desgovernado, ele precisa ser controlado. Então a paixão nos faz realizar coisas importantes, coisas fantásticas. O excesso de paixão é que acaba sendo danoso para nós e para o meio que nós estamos. O egoísmo, em contraponto da caridade, o egoísmo é a maior chaga moral, em comparação com a caridade, que é caracterizada, a caridade perfeita, a caridade plena, pelo desinteresse pessoal. São questões que vão ser tratadas nessa perfeição moral, tipo um resumo, tipo pontuando, qual é a virtude mais importante para nós que buscamos alcançar a perfeição moral é a caridade. E o vício mais radical é o egoísmo, para que nós nos compenetremos dessas verdades e busquemos conhecê-las, estudá-las para tratá-las em nós mesmos. Mas a conclusão desses itens dos caracteres do homem de bem, nós fomos buscar esse
esse rol, esse elenco de características do homem de bem, mesmo sendo a questão 918 do Livro dos Espíritos, essa questão do homem de bem ela também é abordada no Evangelho, segundo o Espiritismo, mais detalhadamente, mais minuciosamente. E um resumo, não vamos trazer toda a relação de que Kardec colocou, porque Kardec é bastante detalhista, minucioso, muito bonita essa parte dos caracteres do homem de bem, é aquela para colar na porta do guarda-roupa, para nós lermos todos os dias, né, o que eu vou praticar hoje, como que eu vou me melhorar ser um homem de bem no dia de hoje. Né? Na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ela está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. O título é Homem de Bem, e aí Allan Kardec vai pontuar em 20 parágrafos. 20 parágrafos características do homem de bem. Algumas, para nós refrescar a nossa memória. Né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Né? Capítulo 11 do Livro dos Espíritos, terceira parte, né? Lei de justiça, amor e caridade, aquela que resume todas as outras. Então o verdadeiro homem de bem pratica essa lei de justiça, de amor e caridade. Tem uma lógica para estar nessa sequência. Primeiro justiça, depois amor e depois caridade. Não é o nosso objetivo explorar isso agora, mas é muito interessante de ser explorado. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. É aquele princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e saber por que nós amamos a Deus. Tem fé no futuro. O homem de bem tem fé no futuro. Sabe que, né, para nós espíritas especialmente, né, nós sabemos que a lei do progresso vai nos conduzir a situações, a condições bem melhores no futuro. Né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Né? Aqui já está uma grande dificuldade, né? Passar pelas dificuldades sem murmurar. Né? Mas nós vamos chegar nessa condição. Quando nós formos espíritos menos imperfeitos, quando nós formos espíritos bons. Porque os espíritos bons também passam por provas, também passam por expiações, só que eles passam sem murmurar. Não é que são mudos, tá? É que eles aprenderam a tal da resignação. Né? Quando não tem o que fazer, é se resignar, mas busca soluções, não é se acomodar também. É possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo. É a nossa situação, né? Todos nós já alcançamos isso, né? Caridade de amor ao próximo. Né? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga. Disso nós temos muitas práticas encontradas na Casa Espírita. Isso é muito bacana. Casa Espírita é tipo de uma oficina onde nós praticamos intencionalmente, né? Fazemos por intenção, às vezes nem sempre espontaneamente, mas por indução ou por compromisso, mas nesse processo de aprendizado faz parte, essa parte de encontrar satisfação nos benefícios que espalha. Por isso que todos os frequentadores são convidados a se integrarem às atividades da casa, como trabalhadores, como estudantes, como expositores. Há muito trabalho para fazer, tem um mundo todo para evangelizar. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos. Isso quer dizer, amigos, inimigos. Né? O homem de bem, bom, humano e benevolente. Quer dizer, mesmo para aqueles que nos tratam mal, que nos distratam, nós temos o homem de bem, ele é bom, humano e benevolente. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Não é um exercício legal? Todas as circunstâncias. Trabalho, no estudo, em casa, no centro espírita, no clube, com os amigos, com os estranhos. Sempre toma, em todas as circunstâncias, a caridade. Como é que eu posso ser caridoso nessa circunstância? Não alimenta ódio nem rancor, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também tem as próprias fraquezas. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Isso está fazendo muita falta aí nos dias de hoje. Nós temos visto nas mídias sociais, né, a crítica fácil, falaciosa, maldosa, inverídica. Né? Um momento difícil que nós estamos passando. Mas o homem de bem, ele jamais se compraz e não faz, ele não denigra a imagem dos outros. Né? Estuda as próprias imperfeições. Não procura dar valor ao seu espírito, não se envaidece, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos,
E por aí vai. Uma das partes mais bonitas dessa parte do homem de bem é que depois desses 19 parágrafos, né, Kardec, no 20º parágrafo, ele traz uma última orientação, né? Ele diz o seguinte: não ficam assim enumeradas todas as qualidades. Olha que já são difíceis, né? Olha que já são qualidades bastante difíceis. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aqueles que se esforcem por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se encontra a que todas as outras conduzem. Quer dizer, não é pouca coisa. Né? Mas também, meus irmãos, vamos considerar, também não é a questão para uma encarnação. Nós não vamos resolver todas as situações numa encarnação só. Isso é um trabalho progressivo, um trabalho continuado. É para nós conhecermos, vamos praticando sempre que tenhamos a oportunidade. Para isso nós podemos pedir ajuda para os nossos guias, para os nossos mentores, para os nossos amigos, né, para iluminar os nossos olhos, abrir a nossa mente, para que, ao nos defrontarmos com essas situações, nós percebamos que estamos sendo provados naquele instante, que depois da palavra lançada ela não volta mais. Mesma coisa com o pensamento. Depois do pensamento lançado, ele alcança o infinito e não volta mais. Então, estamos preparados dentro daquilo que o Mestre Jesus, tudo o Mestre Jesus nos ensinou, é o tal do vigiai e orai. Então, estamos sempre vigilantes para o que pode acontecer. Mas, meus irmãos, parece que fica meio cansativo, né? Vamos estudar todas as 10 leis morais, o resumo dela, vamos chegar na perfeição moral, vamos ver as características do homem de bem, né? Mas é muita coisa que eu tenho para fazer. Não é assim? Assim eu não vou conseguir. Assim eu vou levar umas 300 encarnações para poder chegar a ser um espírito bom, então um pouquinho melhor, né? Isso não deve desestimular a gente, tá, meus irmãos? Porque pensando nisso, foi que Allan Kardec propôs a última questão do último capítulo dessa terceira parte do Livro dos Espíritos da Perfeição Moral, questão 919, que intitula dá o tema da noite de hoje para a nossa conversa. Kardec propôs para os espíritos, brilhantemente, como ele sempre faz, né? Questão 919, última questão, tá, meus irmãos, dessa terceira parte. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Lido assim, parece bastante simples, né? Mas o que compõe esse questionamento? Qual o meio prático? Quer dizer, tudo que foi colocado agora não é que seja teoria, mas fica bastante no campo das ideias, né? Fazer isso, fazer aquilo, por que as coisas são assim? Tá, mas como é que eu pratico isso, né? Item por item, um por um, não dá para resumir, sintetizar, facilitar o nosso entendimento. Foi isso que Kardec objetivou quando fez essa questão. Então, o meio prático mais eficaz. Primeiro, o meio prático pressupõe a existência de uma ação. Né? Como é que eu pratico? Como é que isso vai se tornar uma ação? Como é que isso vai acontecer? Precisa de uma ação nossa para que aconteça. Então, qual o meio prático? Não é só o meio prático, né? Qual o meio prático mais eficaz? Né? Kardec insiste, né? Ele vai a fundo. O meio prático mais eficaz, quer dizer, não é qualquer meio para se melhorar. É o meio prático mais eficaz, como se existisse um só. Como se só existisse um. Né? Mais eficaz não quer dizer que seja o único eficaz, mas é o mais eficaz, quer dizer, ele quer o top. O que existe de mais, né, mais importante para nós alcançarmos essa condição. Ele está tentando extrair do entrevistado, dos espíritos, né, uma resposta definitiva. Uma frase que resuma tudo isso daí. Esse é o objetivo de Kardec. O meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida. Por quê? Porque, isso nessa vida não vou conseguir chegar à perfeição, nessa vida tem muita coisa para acontecer, não vou conseguir melhorar, muito difícil eu conseguir melhorar, isso daqui vou demorar muito. Então, tem aquela brincadeira que se faz, né? É como se fosse a dieta, né? Quando é que eu vou começar a minha dieta? Quando é que eu vou começar o meu regime? Na segunda-feira. Só que nunca é na próxima segunda-feira, né? É numa segunda-feira que vai ser um dia, né? Então, nesta vida, o meio mais prático
e eficaz de se melhorar nesta vida. Quer dizer, eu quero para hoje, né? A toque de caixa, já estamos atrasados, a menos que nós estejamos conformados com a nossa situação. Estou num planeta de provas e expiações, sofro as vicissitudes, naturalmente todas as consequências da minha inferioridade, da minha pouca evolução, da minha pouca cultura. Se eu tivesse entendido mais, já estaria praticando coisas boas, tipo lá o Homem de Bem, aqueles 20 parágrafos há mais tempo. Mas não, né? É nessa vida. Então é a toque de caixa, é para ontem. Como é que eu faço para me melhorar? Né? É essa a pergunta de Kardec. Mas não só isso, Kardec prossegue um pouquinho, né? E de resistir à atração do mal. E de resistir à atração do mal. Porque também se pontua que muitas vezes nós, né, acertamos, né? Nessa parte eu fui benevolente, nessa parte eu fui indulgente, consegui não falar mal do outro, consegui não criticar, fui indulgente, consegui botar panos quentes, né? Entrei em defesa do que tem menos conhecimento, do que não conhece Jesus como nós conhecemos. Então, acertei, consegui me melhorar. Mas, muitas vezes, né, em outras circunstâncias, nós cedemos à tentação do mal. Por isso que está lá no Pai Nosso, muito importante, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque isso é uma permanente na nossa vida, é uma condição permanente. Né? Nós praticamos o mal quando? Quando falamos mal dos outros, quando não desejamos o bem, quando fazemos quaisquer ações contrárias àquelas que estão lá na questão 918, né? Os caracteres do homem de bem, nas características do homem de bem. Qualquer coisa contrária é mal. Né? E muitas vezes nós fazemos por tentação. Né? Nós cedemos à tentação. Né? Nós podíamos silenciar diante de uma crítica. Né? Tem dois conversando, criticando um terceiro, nós podíamos simplesmente silenciar, ao invés de concordar, de colocar lenha na fogueira, de dar suporte para as coisas ruins, podemos silenciar. Se nós não queremos a oposição, dizer, não, mas o fulano também tem o motivo dele, né? Nós também não somos perfeitos. Né? Esse tipo de confrontação com quem está falando mal pode simplesmente silenciar. Já é uma grande coisa. Mas, o que os espíritos respondem? Né? Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos dão uma resposta como Kardec queria, né? Um sábio da antiguidade volou disse, conhece-te a ti mesmo. Isso, né, está no oráculo de Delfos, atribuído a Tales de Mileto. E a estimativa de tempo é que isso tenha sido inscrito lá no oráculo de Delfos entre o século VI e o século IV antes de Cristo. Quer dizer, quando Platão passou por aqui, isso já estava escrito lá no oráculo de Delfos, né? Tales de Mileto. Conhece-te a ti mesmo. Respondeu a questão de Allan Kardec? Então, conhecer a mim mesmo é um meio prático e eficaz? Claro, uma resposta tão sintética assim, Kardec não ia se conformar. Né? Ele seguramente já estava com a 919A na manga, já ia perguntar para o Espírito. E quem vem responder? Santo Agostinho. Mas vamos à pergunta, né? 919A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Os espíritos respondem, né? Tu quer melhorar? Te conhece. Saiba quem você é. Ah, legal. Mas como é que eu faço isso? Né? A gente não encontra escrito, não vem na certidão de nascimento, né? Se é mesquinho, resmunguento, mão de vaca, preguiçoso. Não vem escrito na certidão de nascimento. Não tem esse diagnóstico, nós não conseguimos fazer. E depois também isso não é da conta dos outros, isso é da nossa conta, porque o conhece-te a ti mesmo é uma questão de foro íntimo. Né? Quem são os outros? Isso é com eles. No frigir, né? No final das contas, é tudo entre nós e Deus. Essa oportunidade que nós estamos tendo, não é ninguém que vai vivenciá-la para nós, somos nós mesmos. E no final da nossa jornada, na hora de passar a régua, não é o que os outros me fizeram, o que eu fiz para os outros, é o que eu fiz com o que aconteceu na minha vida. Não é o que me fizeram, é o que eu fiz com o que fizeram para mim. Recebi mal, recebi bem, como é que eu trabalhei as circunstâncias da vida? Isso é que vai fazer a diferença. Mas então,
Kardec, né, fustiga a espiritualidade, né, questiona, né? Quem que vem responder é Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho, os irmãos sabem, né, Agostinho de Hipona, né, ele é um dos maiores filósofos que passou aí pelo nosso planeta. Até hoje ele é estudado nos cursos de filosofia, né? E é ele, né, ele viveu entre o ano 300 e 400, entre o ano 300 e 400 depois de Cristo, naturalmente, né, cristão. Ele viveu nessa época e é tido como um dos pais da igreja, né? Nós vemos que naquela época, né, grande eloquência, ele tinha muita facilidade com as palavras como filósofo, né? Ele, no ano 300, 400, 1.600 anos depois, quase 1.600 anos depois, 1857, no Livro dos Espíritos, ele é um dos que assina Prolegômenos, o frontispício ali do Livro dos Espíritos, né, como um dos responsáveis pela divulgação e implantação do espiritismo no nosso planeta. Ele vem assinar essa mensagem. E com essa mensagem, com a assinatura dele nessa mensagem, ele vem a trazer a autoridade da doutrina espírita. O que Santo Agostinho fala, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Quer dizer, ele viveu entre o ano 300 e 400, passaram-se quase 1.600 anos, né? 2021, ele não fala, né? Fazei o que eu tenho feito ao longo desses anos, desde que eu estive aí. Ele diz, fazei o que eu fazia enquanto eu vivia aí na Terra, né? Quer dizer, eu testei e funcionou comigo. Ele é uma autoridade para a doutrina espírita, autoridade para o mundo cristão, né? Ao fim do dia, quer dizer, todos os dias, né? Não é uma vez por semana, cada 2 dias, por quê? Porque daí acumula, né? Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Consciência é aquela questão, né? É um pensamento íntimo que nós temos. Para quem, né? Só Deus conhece, o nosso guia conhece, nós não temos por que nos enganar. Então, ao final de cada dia, ele recomenda, todos os dias, ao final do dia, quer dizer, não tem mais nada para fazer, vou interrogar minha consciência. Passar em revista o que eu fiz durante o dia e perguntar a mim mesmo se não faltara algum dever. Aí já pressupõe, né, o entendimento do que seja dever, quais os nossos deveres. Lá no Homem de Bem tem. Se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. É uma proposta que ele traz para nós. No final do dia, né? Para mim não funciona se eu for fazer deitado na hora de dormir. Se eu deitar para dormir, eu acabo dormindo, né? Então tem que ser naquele tipo de prática meditativa que nós fazemos. Estar sentado, né, em repouso, tranquilo, e pensar, como é que foi meu dia? Faltei algum dever? Alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ele está nos propondo, olha só, faça o que eu fazia enquanto vivia aí. Chega no final do dia, põe o teu dia em revisão. Né? E mais dicas também. Né? Rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Aí é um capítulo à parte já, meus irmãos. Por quê? Nós temos uma tendência bastante grande de sermos, assim, mais benevolentes, mais indulgentes conosco do que com os nossos irmãos. Então, na hora de pôr em revisão, né? Eu respondi atravessado, mas o cidadão me provocou. Quer dizer, é desculpismo. Estou escamoteando o termo que a Joana de Ângeles utilizaria. Né? Eu estou me justificando perante a minha própria consciência. Isso não é uma forma honesta de querer se melhorar, tá, meus irmãos? Por isso que Santo Agostinho fala, questionai, né, pedir a proteção, o amparo de Deus e questionai o seu anjo, pedir apoio, auxílio ao seu anjo guardião. Por quê? Porque os anjos, né, os guias falam conosco, eles falam conosco por intermédio do pensamento. Podemos experimentar fazer isso daí. Final do dia, no momento de recolhimento, colocar o nosso dia em revisão. E aí, toda a sinceridade do mundo, isso, os anjos guardiões vão nos ajudar a nos esclarecer. Né? Olha, aquilo tu não devia ter feito, isso daqui tu fez errado. Tá, tomei conhecimento. Qual é a proposta? No dia imediatamente seguinte,
não repetir os mesmos erros. E aí, garantimos o sucesso da nossa encarnação? Não, né? Porque no dia seguinte nós vamos falhar novamente. Mas nós temos a proposta de nos melhorarmos. E se nós insistirmos nessa condição, né, num primeiro momento, né, se eu quero tratar, por exemplo, a impaciência, né, hoje eu fui impaciente, amanhã eu não quero ser impaciente. Né? Os nossos guias, né, os nossos mentores, eles mostram, né, eles nos auxiliam nesse processo de trazer à nossa memória os nossos erros, porque o objetivo da encarnação é justamente o aperfeiçoamento. Então, é um recurso que nós temos, contar com os nossos guias e mentores. Né? No dia seguinte, se tiver alguma situação em que eu for convidado a ter paciência e eu estiver impaciente, eu vou contar até 3. Aí a gente vai escutar. Conta até 10, não seja impaciente. Né? Se a gente conta até 3, pronto. Deu pouco tempo para esfriar a cabeça. Conta até 10. Então, essa predisposição, né, de nos melhorarmos atrai o quê? Bons fluidos, bons pensamentos, boas energias, atrai os bons olhares dos bons espíritos para nós. Nós temos aqui tudo por nos melhorarmos. Nós aqui, né, no espaço espírita, já temos consciência desses entendimentos. Né? É Santo Agostinho que vem nos falar, olha, faz o que eu fazia enquanto aí estive encarnado. Ele, né, não nos dá uma garantia de que isso vai acontecer de uma hora para outra. Mas em algum momento nós precisamos começar. Então, aqueles de nós que já estamos cansados de sofrer, já estamos, né, querendo alçar voos maiores, sair dessa condição de habitantes do planeta de provas e expiações, habitar mundos melhores, depende única e exclusivamente de nós, meus irmãos, de nós nos melhorarmos. A receita é essa, e se prolonga, né? Santo Agostinho ele vai se prolongar nessa resposta, mas nós não temos mais tempo para continuar explorando o assunto. Então, que nós possamos levar isso para os nossos lares, esse motivo de reflexão, essa sugestão reflexiva para nós, né, antes de dormir, né, pouco tempo antes de dormir, relaxarmos e pormos em revisão o nosso dia. Cumprir com todos os meus deveres. Alguém teria algum motivo para reclamar de mim? É claro que nós temos que usar o bom senso. Né? Nós não estamos aqui não é o nosso objetivo agradar todo mundo. Porque tem os abusados, né? Tem aquela turma toda, né, que quer, né, que a gente faça a vontade deles. Não é essa a condição. É de nós para conosco. Né? Se eu fui benevolente, se eu fui indulgente, se eu pratiquei a caridade, caridade em pensamento, caridade em palavras, todo aquele conjunto de virtudes que a doutrina espírita nos oferece, meus irmãos. Nós temos, então, as explicações que a doutrina espírita nos traz e nós temos a síntese dessas explicações, o meio prático mais eficaz de nos melhorarmos ainda nesta vida e resistirmos à tentação do mal é conhecermos-nos a nós mesmos e nos propor a melhorar as condições que ainda não consideramos satisfatórias a cada dia. Logo nós vamos chegar nessa condição de melhoria íntima, de satisfação por termos dado mais um passo de cada vez. Assim nós vamos chegar à perfeição para a qual nós fomos criados. Muitíssimo obrigado pela atenção, que Deus nos ampare, proteja, ilumina, que nós possamos nos rever novamente em outras oportunidades. Muito obrigado pela atenção.